Pai do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. A passagem do apóstolo Paulo que se encontra no Coríntios capítulo 1, versículo 11, do 17 ao 34. Diz a palavra do Senhor que ele começa a instruir a igreja de Coríntios, né? Os irmãos que estavam ali, que faziam parte daquela localidade ali em Coríntios, a respeito de quando eles se juntavam para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo começa no versículo 17 dizendo que nisto, porém, que vos dizer, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Ele estava falando que aquelas reuniões que a igreja fazia, chamada de o culto do amor, né? A história nos ensina, a palavra do Senhor, que eles se reuniam ali para um jantar, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver que eles se reuniam de 42 dias nas casas, né? E participavam de tudo, do partir do pão, da comunhão, né? Da doutrina dos apóstolos, da oração. E aqui, essa passagem nos ensina que eles ali naquela ocasião se reuniam para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E ali eles faziam verdadeiramente um jantar. As pessoas levavam seus alimentos para participarem juntos da Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando chama a atenção deles, é porque eles não estão fazendo da forma correta. Por quê? Estavam abandonando o amor pelos irmãos, estavam fazendo agora acepção de pessoas. Narra a história que a Bíblia diz que eles faziam grupinhos, quem tinha condições, né, financeiras, levava suas comidas, comia sozinho, antecipado antes dos outros. E quando chegava a hora de cear, uns já estavam cheios de tanto comer e beber, e outros que não tinham nada passavam vergonha, porque não tinham nada para comer, não levou nada, né? E ali estava faltando o quê? O amor, né? O amor não estava sendo praticado entre os irmãos, e realmente a essência, né, da Santa Ceia, diz a palavra do Senhor, é a comunhão, né? O Senhor, na noite que foi partido, Paulo diz que ele pegou o pão, partiu, deu para os discípulos, tomaram o mesmo cálice, né? Porque isso fala de união, a igreja tem que estar sempre unida, né? Como a Bíblia fala em Salmo 133, que Deus se agrada, que abençoa os irmãos, né? E que devemos andar verdadeiramente pensando uns nos outros, ajudando uns aos outros. Diz a palavra do Senhor, quem é abençoado materialmente ajuda quem não é, quem é abençoado espiritualmente ajuda quem ainda não é, no caso. Porque tem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, outras ainda estão engatinhando, né? E precisam muito do auxílio dessas outras pessoas, amém? E tudo isso tem que ser por amor, feito, depois ele fala em Coríntios 13, você vê que os assuntos que ele fala, a maioria deles é justamente por falta do amor. O amor não está sendo praticado entre os irmãos. E por isso tem acontecido essas coisas. Ele fala sobre a contenda que estava tendo ali, por causa das heresias. Ele diz que realmente isso tem que existir na igreja, para saber com quem está a verdade, né? Mas o interessante, o maior aqui da carta é tratar a forma da reunião deles, que tem que ser para a glória de Deus, e eles não estavam realmente celebrando a Santa Ceia do Senhor, porque a Santa Ceia do Senhor é totalmente diferente da prática que eles estavam, né, fazendo naquela reunião. Quer dizer, eles não estavam se reunindo para melhor, mas sim para pior. E a Santa Ceia tem dois elementos simbólicos, né, que é o pão e que é o vinho, que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, né? E a gente, quando se reúne, que come do pão e do sangue, ali simboliza a morte de Cristo, né? E a gente estamos anunciando que ele morreu, mas que ele ressuscitou e vai voltar, né? E a Bíblia diz que a gente tem que analisar a si mesmo, para não comer do pão indignamente, né? Mas se você for ver o assunto ali que ele está tratando, é única e exclusivamente a discórdia que há entre os irmãos, a desunião e a falta de amor, que isso é um pecado gravíssimo. Por quê? Todos os pecados vêm por falta do amor, foi isso que Jesus disse, o amor é o fim da lei. E quando a gente comete pecado é porque a gente transgride a lei de Deus, né? E geralmente a lei de Deus nos ensina: amarás a tudo isso, toda a tua força, todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não trai, quem ama não inveja, quem ama não cobiça, né? Não deseja mal ao outro. É isso que Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13, o que é verdadeiro amor. Quem é de espírito, né? É longânimo, é benigno, é paciente, é amoroso. Essas coisas a Bíblia ensina, devemos praticar. Quem é salvo pratica essas coisas. Jesus, quem está em mim, não pode dar outro fruto, né? Se ele estiver em mim e eu nele, ele tem que dar frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, a gente nasceu de novo.
Tem pessoas que falam, nasci assim, vou morrer assim. E eu sempre digo, vai. E vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que o que interessa para Deus é você ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Né? E a gente também pode abordar aqui o pecado dentro da igreja. A pessoa cear sem consciência, né, do corpo de Cristo. Quer dizer, não fazer caso, zombar da morte de Cristo. Você vive no pecado, vai lá, ceia, como se não fosse nada demais, né? Onde você vai para um restaurante, muitas vezes para um barzinho ou para um shopping, participar de uma ceia com os amigos e está tudo bem, está tudo ok. Não é assim. A Santa Ceia é para você se lembrar do amor de Deus através de Cristo, que Cristo morreu na cruz por você, pagou um alto preço para que você recebesse o dom de Deus, que é a salvação eterna em Cristo Jesus, o Espírito Santo habitando em você, e você habitar no céu, né? E com isso nós temos união com os outros. Então quer dizer, nós temos que discernir o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. E aquele pão e aquele cálice é simbólico, né? Nós não podemos trazer as coisas da antiga aliança para a nova aliança. A Bíblia diz que a antiga aliança, ela, aleluia, é inferior à nova aliança. Não que ela não viesse de Deus, mas ela teve o seu tempo. O tempo da lei teve o seu tempo, né? Que foi de Moisés até Jesus. Glória seja dada ao Senhor. E antes de Moisés não existia lei. Agora, depois de Moisés existe o quê? A graça. A graça e a verdade veio por Cristo Jesus. E tem pessoas que se apegam a essas coisas. Não, porque o pão é com fermento, é sem fermento, é pecado ou não é. Não. O que ele está tratando aqui é justamente o pecado. E comer indignamente significa eu não sou digno de participar da Santa Ceia. Eu não estou digno. Por quê? Porque estou vivendo uma vida de pecado. É isso que significa indignamente. Comer indignamente, ele está dizendo justamente isso. Eu não sou digno. Está entendendo? Você não é digno de participar da Santa Ceia do Senhor porque você está em pecado. Não é porque o pão tem fermento ou deixou de ter. Agora é lógico que nas Sagradas Escrituras nós aprendemos que no meio judaico o fermento significa pecado, né? Então bom seria que todas as igrejas tivessem a consciência e o pão fosse sem fermento, né? Porque o pão asmo ou matzã, isso ficou para Páscoa, quer dizer, depois da Páscoa tem 7 dias de festa do pães asmo, onde é tirado todos os fermentos da sua casa, né? E quando a pessoa ceia, ninguém faz isso não. Ninguém tira o fermento da casa para poder cear. Quer dizer, porque isso é um ritual judeu. Está entendendo? É a celebração do povo judeu. A Páscoa é comemorada no dia 14 do primeiro mês dos judeus. Primeiro mês do ano, no dia 14, é a Páscoa. A Bíblia ensina que no 10º dia eles separam o cordeiro para ser imolado no dia 14, às 3 horas da tarde, assim como foi Cristo. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, foi imolado. E diz a palavra do Senhor que a festa dos pães asmos, ou matzã, começa no dia 15 ao dia 21, são 7 dias, né? Então a Páscoa é uma coisa e a festa dos pães asmos são outra, são juntas, mas são totalmente diferentes, né? Uma da outra. A festa dos pães asmos tinha sacrifício diário, né? De oferta queimada ao Senhor e levantada, quer dizer, era necessário no primeiro dia ser um dia santo, ninguém fazia nada, e no último dia também trazer as primícias da cevada, que era um molho, que seria uma oferta mexida, oferecida ao Senhor. Amém? Então quer dizer, nós não podemos trazer esses rituais, né? Essas cerimônias, né? Essas observações no Antigo Testamento, porque são sombras do que haveria de vir, né? A Bíblia mesmo diz que a nossa Páscoa é Cristo, aquele cordeiro, aleluia, que foi morado lá no Egito para dar liberdade, para dar livramento, né, ao povo de Israel, né, que a Páscoa, né, acho que é Pessã, se eu não me engano, significa passar por cima, né, ou livrar alguém. Foi no caso, aquele cordeiro foi morto para que os primogênitos de Israel fossem livres da morte, que a morte iria passar e a casa que não tivesse aquele sangue no umbral, aquela pessoa seria morta. É a mesma coisa hoje em dia. Quem não tem Cristo, quem não tem o sangue de Cristo sobre sua vida, está morto, está destinado à morte eterna. Amém? Então quer dizer, era sombra, apontava para Cristo. Hebreus fala, aleluia, que a velha aliança caducou, se caducou, já está perto do fim. Quer dizer, a lei não aperfeiçoou ninguém, já dizia Paulo. Mas em Romanos 12:2 diz que nós temos uma nova consciência, a mente de Cristo, devemos nos esforçar, né? Porque o reino de Deus é tomado à força. Quer dizer, o Senhor nos liberta do pecado, mas a gente tem que agora o quê? Resistir ao pecado.
não é verdade, as tentações. O que acontece? Muitas pessoas pensam, eu sou salvo por sangue de Cristo, eu posso continuar com a mesma vida. Não pode, é isso que a Bíblia fala. Que nós devemos andar em novidade de vida para agradar o Senhor. Porque quem anda na carne é carne, quem anda na carne não é do reino de Deus. É isso que a Bíblia ensina, amém? E nós fomos comprados por um alto preço para que nós andássemos em novidade de vida, para agradar o Senhor agora. E participar da Santa Ceia é justamente isso. É para os santos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, foram batizados nas águas e estão em comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então devemos estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Às vezes a pessoa está no corpo de Cristo, aceita Jesus e continua com as mesmas práticas. Termina perdendo a salvação, termina sendo colocado para fora do corpo de Cristo, perdendo o Espírito Santo, que é o selo e o penhor da redenção. Entendeu? Porque está entristecendo, vivendo em pecado. E a Bíblia diz que o escravo não permanece na casa do livre. Quer dizer, então o que acontece? Agora o filho sim, continua na casa do pai, está escrito na palavra do Senhor. Mas o Senhor te libertou da escravidão do pecado. O pecado não tem mais força sobre você. Entendeu? E você tem que lutar agora para resistir à tentação, sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, que ele fugirá de vós. É isso que a Bíblia ensina, né? E aonde você está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro, né? Ou melhor, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Não é verdade? Então quer dizer, se você ama a Deus de toda tua força, todo teu entendimento, você vai fazer tudo para agradar o Senhor. Se você crê na promessa do Senhor, a Bíblia diz que aquele que crê purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Então, celebrar a Santa Ceia do Senhor tem que ser com temor e com tremor. Amém? Então, se você tem algo contra o seu irmão no dia da Santa Ceia, busque ele, se reconcilie e receba a bênção da parte do Senhor. Oxalá que Deus nos ajude a praticar e a viver o santo evangelho do Senhor, para naquele dia não ser condenado com o mundo. A Bíblia diz, quando se reunirem, quem tiver fome, come em casa. Amém? Apesar que a Santa Ceia de hoje não é celebrada igual a de antigamente, porque não existe ceia mais, né? É apenas um material simbólico, que é justamente o corpo e o sangue de Cristo. Mas é necessário estar em harmonia, em amor com o irmão, né? E para poder cear do cálice do Senhor. É por isso que o pastor sempre diz, quem tiver alguma coisa com o irmão, né, peça perdão, que o momento é esse, para não comer indignamente, né? Não comer no pecado, participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Não discernindo. Amém? Glória seja dada ao do Senhor. Que o Senhor continue vos abençoando, irmãos. E que podemos aplicar essa palavra, essa instrução de Paulo ao nosso coração, para que não aconteça com a gente o que estava acontecendo com o povo. A Bíblia diz que tinha muitos fracos, doentes, e muitos já dormiam no Senhor. Tanto pode ser espiritual como pode ser material. Amém? Deus te abençoe e continue orando por nós, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Shalom Adonai.